quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11, por gentileza. Vamos ler um dos versículos que para mim é mais marcante na Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O pastor Valdeilson citou aqui domingo. E foi me instigando uma coisa que ele estava falando quando ele leu esse versículo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aleluia. Como Deus é bom. Você sabia que tem poder suficiente aqui para mudar a sua vida? Amém. As palavras que são pregadas aqui, elas são carregadas de poder suficiente para salvar a sua vida. A Bíblia diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, mas também do grego. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, irmãos, porque o Evangelho ele é o poder transformador. É o Evangelho que expõe os nossos defeitos e limitações, mostra para você tudo que está de errado, para que você se posicione no lugar onde Deus vai transformar você. Amém? Para que você se coloque na posição onde Deus vai trazer para você tudo que tem para trazer. Nada nos será furtado, irmãos. Nada nos será retido. Amém? O Senhor é bom. Nada nos será retido. Ele não vai reter nada da sua vida. Amém? Glória a Deus. Continue crendo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aleluia. A fé é para ser constante. Diz assim, olha, o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu quero que você preste atenção que ele diz, porquanto, ou em outras traduções, porque, ou seja, causa e consequência. Aí ele está explicando, por que sem fé é impossível agradar a Deus? Ele mesmo responde, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele, e que se torna o quê? Dos que o buscam. Eu quero que você entenda uma coisa, um princípio que o escritor aos Hebreus está estabelecendo aqui. Ele está dizendo, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque você necessita de fé para acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador, pagador, presenteador daqueles que o buscam. Significa dizer que para agradar a Deus, às vezes a gente se detém em dizer que para agradar a Deus é só crer. Não, é crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agradar a Deus, irmãos, não é só fazer a sua vontade, obedecer os seus princípios, seus mandamentos. Também é. Mas vai além disso, não é só viver uma vida de santidade, de retidão diante de Deus. É além disso, você ter em mente que Ele existe e que Ele é galardoador da sua vida. Ele é o seu pagador, Ele é o seu presenteador. Ele é aquele, eu já falei isso aqui outras vezes, no original aqui a Bíblia diz, quando o escritor diz, Ele se torna galardoador, no grego aqui era a expressão usada para quando alguém entrava em cena numa peça de teatro. Então não estava esperando aquele personagem chegar e de repente ele aparece e muda todo o resto. Assim é Deus na minha e na sua vida, e é necessário que você creia nisso. Você agrada a Deus crendo que Ele é a sua provisão. Você entendeu? Você precisa crer que Ele é a sua provisão, porque só assim você consegue agradá-lo. Ele está dizendo, olha, sem fé vai ser impossível agradar a Deus. Por quê? A fé vai ser o veículo que vai fazer com que você entenda, com que você viva a partir disso, ou seja, você viva com essa consciência constante de que Ele existe e de que Ele vai galardoar você. Você não pode viver uma vida à margem do que Deus está dizendo para você, ou seja, você não pode viver uma vida à margem da existência de Deus, você não pode viver uma vida de desespero, porque o desespero mostra o seu esquecimento ou a sua indiferença à existência de Deus na sua vida. Ora, se Deus existe, se você crê que Ele está na sua vida, você não pode se desesperar com as circunstâncias.
Amém? É uma dedução lógica. Deus existe. Você crê que Deus existe? Ele é real para você? Ele é real para mim. E, além disso, eu tenho que entender que Ele existe não apenas como um espectador da minha vida. Deus, Ele não é só aquele diretor que escreveu os meus dias. Ele também é aquele que entra em cena para mudar o meu futuro. Você precisa viver, irmãos, nesse nível de fé. Perceber que Ele existe não apenas vendo os seus problemas acontecerem e esperando que você faça isso ou faça aquilo apenas e que você vá se virando e vencendo os desafios. Não, irmãos, Ele vai pessoalmente cuidar com que todas as coisas cooperem juntamente para o seu bem. No original a Bíblia quando diz, olha, estou bem certo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, na verdade diz, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ele faz, Ele move as coisas a nosso favor. Você está entendendo, irmãos? O profeta disse, olha, a porta que Ele abre, ninguém. A porta que Ele fecha, ninguém. Então Ele faz questão de ir abrindo enquanto você está caminhando. Ele não é só, irmãos, aquele que vai ficar lá de plateia olhando para você. Ele cuida de você em todos os detalhes. Ele diz, olha, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É por isso que o salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Mas Ele não está com você só para olhar você passar. Ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, se eu tiver que tropeçar, Ele me levanta. Se eu pisar em falso, está ali para me segurar. Se o perigo está vindo diante de mim, Ele está na minha frente para me proteger. E a Yahvé dos exércitos, que vai à frente de batalha, é participante da sua vida, irmão. Eu estou aprendendo isso com Deus, irmãos, na pele. Que Deus não é só o espectador da minha vida. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é o Deus que se move ao nosso favor, irmãos. Ele é o Deus que faz, o Deus que age. Ele é o Deus que fecha a boca do leão, ainda que eu tenha que entrar na jaula. Aleluia! Ele é o Deus que manda o exército para a batalha só para ver os inimigos caírem diante dele. E manda avisar antes pela boca do profeta, dizer, olha, você não precisa batalhar, o Senhor fará por você. Aleluia! A mesma convicção de Davi, irmãos. Davi tinha vida para dizer isso, que ele podia andar pelo vale da sombra da morte, porque ele olha para Golias e ele diz, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor e Yahvé dos exércitos. Ele estava dizendo, olha, eu estou aqui contra você, mas eu tenho certeza de quem está comigo, de quem vai batalhar ao meu lado com você. Você pode me golpear com a sua lança, você pode me golpear com o seu escudo, você pode me golpear com a sua espada, mas eu tenho certeza de que cada uma das minhas ações vão ser conduzidas por Yahvé dos exércitos. Aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele cujos planos não podem se frustrar, aquele que está reinando nos céus, que estabeleceu a sua palavra nos céus, aquele que sustenta todas as coisas com a sua palavra, aquele que chama as coisas que não existem como se já existissem. Na melhor tradução do grego, quando Paulo diz isso, que ele é Deus que chama as coisas que não existissem como se já existissem, era mais ou menos o seguinte que ele estava dizendo, olha, Deus chama as coisas do passado, aliás, do presente, como se já estivesse no futuro. Eu quero dizer para você, irmãos, Deus tem uma nova expectativa para você hoje. Deus tem uma nova expectativa para você hoje. Eu não sei o que é que os relatórios dizem para você, mas eu quero dizer para você que você tem uma expectativa diferente hoje. Deus está trazendo um banquete novo hoje, para mim e para você. Em Romanos capítulo 4, quero que você abra comigo, por favor, lá no livro de Romanos capítulo 4. Vamos aprofundar agora sobre isso. Aleluia! Ele existe, Ele é galardoador. Amém. Amém?
Romanos capítulo 4. Aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 17. Vamos ler os 17 e 18. Aliás, perdão. 17 ao 20. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não... Eu acabei de citar isso. Abraão, esperando o quê? Preste atenção em mim aqui. Abraão esperando contra, versículo 18. Esperando contra a esperança. Abraão esperando contra a esperança. Guarde essa expressão aí com você, tá certo? Abraão esperando contra a esperança, fez o quê? Creu. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória. Jó, ele está falando isso porque o livro de Jó, não precisa abrir, mas Jó, capítulo 8, versículo 56, diz que Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Ou seja, Abraão, ele ficou feliz, alegre, a partir do momento que Deus disse, eu vou fazer de você pai de multidões. Mas eu quero que você venha comigo, se detenha, no que ele diz no versículo 18. Ele diz, Abraão creu contra a esperança. No original, irmãos, aqui o crer contra a esperança, na verdade, aliás, esperar contra a esperança, na verdade quer dizer o seguinte, esse contra pode ser contra de oposição ou de sobre. No lugar de contra poderia estar sobre. Significa dizer o seguinte, irmãos, Abraão tinha uma esperança, e esperança aqui você pode traduzir melhor para expectativa. Qual era a expectativa de Abraão? Ficar velho e que ele iria morrer velho e como ele não tinha descendência, Eliezer, eu acho que era Eliezer, o servo dele, ele disse, é quem vai herdar tudo. Ele disse isso para Deus, lá em Gênesis capítulo 15, depois você pode olhar. Ele disse, olha, quem vai herdar as minhas coisas, o Senhor está me enriquecendo, mas quem vai herdar tudo é o meu servo, porque eu não tenho filhos. A expectativa natural, irmãos, é aquilo que as circunstâncias dizem para a gente. O relatório do médico, a sentença do juiz. Essa é a expectativa natural. Qual é a expectativa? A expectativa de vida, o que você espera que vai acontecer. Amém? Amém? Glória a Deus. Ele está dizendo o seguinte, Abraão teve expectativa sobre a expectativa. Aí, lá na versão da Bíblia ampliada, diz assim, que ele esperou em fé, contra a esperança. Significa o seguinte, eu vou fazer um apanhado para você entender melhor o que eu quero dizer. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, Abraão tinha uma expectativa, porém veio a promessa, a palavra de Deus chegou. Quando ele recebeu a palavra, ele pegou aquela palavra, creu, e com essa fé, ele pegou uma expectativa nova e passou por cima da antiga. Eu vou traduzir para o nosso dia a dia. Significa dizer que quando as vozes contrárias ao que a palavra de Deus diz, bradam de que você é doente, de que você é pobre, de que você não pode, de que você não consegue, de que não vai dar certo, de que ele não vai se converter, não vai conseguir chegar. Eu quero dizer para você, pegue o que a palavra diz para você. Passe por cima do que o diabo está lhe dizendo. Se for necessário, grite mais alto do que ele. Abafe a expectativa humana, irmão. Abafe a expectativa do que o mundo está dizendo. Abafe a expectativa do natural. Sobreponha ela. Coloque uma nova, irmãos. Passe por cima do que a circunstância está dizendo sobre você. Mas pastor, como é que eu faço isso? Simples. Abraão recebeu a palavra, creu e se alegrou. Ele creu e se alegrou de imediato.
Ele creu e já colocou no lugar. Qual era o sentimento de Abraão até ali? Tristeza. Ele disse para Deus, irmãos, ele disse, olha, eu não vai ter ninguém para herdar, eu não sou frutífero. Aí Deus diz, não, eu vou fazer você de pai de grandes nações. Aí ele diz, olhe lá as estrelas do céu, veja, não veja o que está passando diante dos seus olhos, olhe para o alto, olhe para o que eu estou dizendo, olhe para onde eu estou apontando, e lá tem que estar a sua esperança. Troque a sua expectativa. Esmague ela, irmãos, com o que a palavra diz. Aleluia! Ninguém precisa ficar sabendo, irmãos, dos sentimentos que você tem, dos problemas que você tem, do que aflige você. Tem batalhas que a gente tem que travar sozinho mesmo. Claro que você não está só, você tem pastor, você tem líderes aqui, amém? Tem os pastores auxiliares, amém? Amém, glória a Deus, tem, amém. Eu tenho Carol tem a mim, mas tem batalhas, irmãos, nos sentimentos, na alma, que a gente trava sozinho. Você não via Abraão falando disso para ninguém na Bíblia, mas numa conversa com Deus, Edirane, a primeira coisa que ele fala, ele diz, olha Senhor, o Senhor está me dando riqueza. Ele está dizendo, ele está jogando para Deus a sua insatisfação. Ele diz, olha, eu estou rico, mas eu não tenho filho, profeta, para desfrutar. Eu estou rico, mas eu continuo me sentindo infrutífero. E a partir daí, irmãos, Deus dá uma nova expectativa para Abraão. E aqui o apóstolo Paulo falando sobre isso, e lá em Gênesis 15 mesmo, a Bíblia diz que ele creu no Senhor. Ele creu no que Deus disse. E isso lhe foi imputado por justiça. Você sabe, irmãos, qual é o maior erro que os judeus cometiam na época de Jesus? Eu vou lhe dizer qual era. Eles achavam que descendência de Abraão vinha por causa do critério sanguíneo dos descendentes de Isaac. Mas o apóstolo Paulo explica aqui no capítulo 4 de Romanos que a descendência de Abraão vem pela fé. Significa o seguinte: Abraão não se tornou pai de multidões porque Isaac teve muitos filhos e os filhos dos seus filhos tiveram muitos filhos e os judeus se espalharam pela terra. Não era isso que Deus estava falando. Quando Deus falou que ele seria pai de nações e ele creu, a fé de Abraão fez com que ele fosse meu e seu pai também. Significa dizer que nós alcançamos as mesmas promessas que Abraão, por descendência, por direito, como herdeiros do que Deus disse, a partir de um ato de fé. Agora eu quero que você entenda o que nós lemos no começo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê, irmãos? Porque isso tira você da descendência. Isso lhe tira da filiação. Isso lhe retira da posição. Fé, irmãos, não tem nada a ver com méritos. Quando Paulo diz aqui no versículo 19, diz, olha, ele não considerou, ele não atentou para o seu corpo mortal, ainda que considerasse, ou seja, ele não negou os fatos que estavam na frente dele. Ele não estava dizendo, não, eu sou novo agora. Não, eu continuo velho, mas velho como for, não interessa. A promessa de Deus vai se cumprir. O que ele falou vai acontecer. Vai acontecer. O que ele disse. E é só isso que é necessário para que aconteça. É ele dizer, porque ele chama à existência o que não existe, como se já existisse. Aleluia. Aleluia. A fé não tinha a ver, Abraão não podia ficar olhando para o seu corpo mortal, porque se ele fizesse isso, irmãos, ele ia desanimar. Por quê? Porque os méritos não estão em você. O milagre, irmãos, tem muito mais a ver com ele do que com você. Mas pastor, você está me dizendo que eu tenho que crer, é verdade. O nosso apóstolo Darren, ele costuma dizer nas aulas dele do Rema, de Fundamentos da Fé, que a fé é como um cartão que você usa lá no caixa eletrônico para poder sacar a provisão, que é o dinheiro, não é verdade? Agora eu quero lhe fazer uma pergunta, irmãos. Se a fé é o cartão e você vai lá sacar, quem depositou para você?
que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele não precisava lhe prometer nada, irmão. Se ele falou é porque ele quer fazer. Essa é a razão de que a gente não pode duvidar. Se ele disse é porque ele quer fazer. Ele é galardoador, é o ofício de Deus, irmãos, ele gosta. Você está entendendo? Ele tem prazer. Jesus disse, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele gosta de fazer, ele gosta de prover, ele quer prover, ele vai prover, irmão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não joga palavras ao vento. Deus não joga palavras ao vento. Deus não fala lorota, irmãos. Quando ele fala, a sua palavra corre velozmente para cumprir o que ele está dizendo. Aleluia. Ninguém obrigou Jesus a dizer que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ninguém obrigou Jesus a dizer para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Ninguém pediu que ele fizesse isso, irmão. Mas ele, graciosamente, como Paulo diz lá em Romanos 8, aquele que não poupou seu único filho, como não nos daria graciosamente, ou seja, sem mérito humano. Você não fez nada para conquistar ele, você não fez nada para o atrair, mas ele te amou e resolveu cuidar de você. Antes que os seus dias existissem, antes que você viesse à terra, ele já estava disposto, disponível a cuidar de você. Inimigo da fé, irmãos, é a vaidade humana de achar que o milagre tem a ver consigo mesmo. Aleluia. Aleluia. O milagre tem a ver com ele, irmãos. A fé é a ferramenta que lhe deixa apto a receber. Você não recebe porque merece. Você recebe porque ele é. Você recebe porque ele te ama. Você recebe porque ele prometeu fazer por você. Para de olhar para si mesmo. Tira de você essa ideia de que os seus méritos vai fazer você alcançar. Creia, se agarre na ferramenta que vai lhe tornar apto a receber. Quando foi que o azeite acabou na vida da viúva? Quem sabe dizer? Quando foi? Quando cessaram o quê? A fé é a vasilha. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo diz aqui, no começo do capítulo 4, vamos voltando aqui, o capítulo 4 mesmo de Romanos. Ele diz, versículo 1, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus lhe atribui justiça, independente de obras. Agora você vê aqui, no versículo 10... Aliás, 11, diz, e recebeu o sinal da circuncisão, está falando de Abraão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ele está dizendo, olha, Deus fez questão de chamar Abraão e fazer
promessa a ele de que ele seria pai de multidões antes dele ser circuncidado. Por quê? Porque ele queria mostrar aos gentios, hoje igreja, eu e você, que antes que nós viéssemos até ele, ele já nos preparou para sermos seus filhos. Ele fez a promessa a Abraão antes da circuncisão, porque ele estava dizendo, não é nela, não é na lei e não é na circuncisão, mas é no meu favor, na minha iniciativa para com você. Antes que o seu problema chegasse, irmãos, Deus já tinha preparado a provisão para ele. E mesmo os caminhos que você tomou, à margem da vontade de Deus e do que Ele queria para você, eu quero te dizer uma coisa, Ele também preparou o conserto. Porque quando Ele desce no jardim do Éden e vê o homem pecando, Ele preparou imediatamente a redenção daquele homem caído. Ele foi lá, disse, porque o que foi isso que tu fizeste? Quem disse a você que você estava nu? Onde você está? Foi lá, deu sermão na mulher, deu sermão na serpente, no homem. Mas imediatamente ele disse, olha, mas de ti, mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, ele preparou o conserto. Você entende o que é o tamanho dessa graça? O seu milagre, irmãos, a sua bênção não acontece, a provisão não chega porque você é bonitinho. Porque você é mais santo do que os outros. Mas porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu fui pregar sexta-feira, num culto do lar. E Deus me deu uma palavra. Eu estava lá ensinando para aquele povo algo que Deus colocou em meu coração sobre Pedro, irmão. Se você pegar, não precisa abrir, mas o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 35, os discípulos de Jesus, de João Batista, perdão. A Bíblia diz que João Batista viu Jesus e disse, olha, esse é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, tal, tal, tal. Aí eles sigam, e a partir daquele momento, André foi lá seguir Jesus, e a tradição acredita que o outro discípulo foi João, porque João não falava de si mesmo nas suas epístolas. E André e João vão encontrar Jesus e perguntam assim, onde é que você está hospedado? Aí eles dizem, venham e vejam. Aí eles seguem Jesus e tal. Aí daqui a pouco, eles saem e vão contar para os seus respectivos irmãos. O irmão de João era Tiago, o irmão de André era Pedro. E eles contam, e aí diz, olha Pedro, eu encontrei o Messias, André falando, né? E ele diz, como? Aonde? Ele diz, venha ver. E ele leva Pedro até Jesus, e Jesus olha para Pedro e diz bem assim, tu és Simão, filho de João, e você será chamado Pedro, pedra, ok? Esse é o primeiro contato de Jesus com Pedro. E a primeiro contato, pastor Diego, de Jesus com Pedro, mudou o nome dele. Ou seja, Jesus já tinha demonstrado que tinha alguma coisa com aquele homem, queria alguma coisa com ele. Já chegou mudando tudo, revirando a mesa. E Pedro sai dali, mas Pedro não acompanha o ministério de Jesus de imediato. Você vai ver outro episódio lá que Lucas capítulo 5 descreve, que é quando Jesus chega na praia e começa a pregar e a multidão começa a se aglomerar e ele pede para subir no barco de Pedro. E a Bíblia diz lá que quando Jesus estava pregando do barco, ele pediu para Pedro afastar o barco um pouquinho para ele falar para a multidão, mas Pedro e os seus irmãos estavam lavando as redes, porque eles tinham pescado a noite inteira, ou seja, eles não estavam acompanhando o ministério, estavam seguindo a vida deles normal. Entenda, eles já tinham crido, já tinham dito que ele era o Messias. Ok, eu achei o Messias, mas nada na minha vida tinha mudado ainda. Eles seguiram as suas vidas normais. E estava lavando as redes enquanto Jesus pregava. E de repente Jesus pede para ele, quando acaba de ministrar, pede para Pedro ir lançar a rede no mar. E Pedro diz, olha, Senhor, já... Aí, olha a frustração saindo. Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. E à noite é o horário de pegar peixe. Aprendi com o pastor Diego. Que é a hora que o peixe sobe para comer.
E aí ele disse, eu preguei pesquei a noite toda e não peguei nada. Mas segundo a sua palavra eu vou lançar a rede. Aí de repente ele vai e lança a rede. E a Bíblia diz que as redes de Pedro se... Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Do seu jeito, não teve nada. Do meu jeito, os limites são rompidos. Aí ele diz, aí Pedro comete um outro erro. Se lança nos pés de Jesus e diz assim, Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador, não sou digno de estar perto do Senhor. Jesus vai e diz para ele, venha após mim e eu vou fazer você agora pescador de homens. Escute, preste atenção, sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não dou a mínima para o que você acha que você é. Eu tenho uma nova identidade para você. E se você resolver aderir a essa identidade que eu estou te dando, não vai faltar provisão para você. Porque Pedro podia ser um pescador desde a sua infância. O ofício era passado de pai para filho antigamente. Amém? Amém? Era passado de pai para filho. Pedro devia pescar desde que se entende de gente. Mas toda a habilidade de Pedro não foi suficiente para prover o que ele precisava. Porém, diante de uma palavra de Jesus, ele pegou muito mais além daquilo que ele esperou. A ponto que a Bíblia diz que tanto o barco dele, como o barco de Tiago e João, que eram sócios, começou a afundar. Porque não suportavam o peso. Eu vou dizer uma coisa para você, Pedro não pediu a Jesus peixe. Acorda, irmão. Escute o que Deus está falando. Pedro não pediu peixe a Jesus. Pedro pediu peixe, ele não pediu. Ele estava lavando a rede. Ele sequer se deu o trabalho de estar lá acompanhando o sermão, mas a graça de Jesus, por iniciativa dele, ele foi lá, alcançou Pedro e a provisão chegou. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Tem tempos em que você é desafiado a demonstrar se você confia no seu salário, no seu esforço ou na provisão de Deus. Porque se você se desesperar com as circunstâncias naturais ao seu redor, você está dizendo para Deus, o que me sustentava era o meu trabalho, era a minha habilidade, era o meu esforço, era a minha estratégia. Mas quando você se desarma dos seus méritos e você entende que tem a ver com Ele muito mais do que você diz, segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra, sabe, eu não estou indo trabalhar hoje simplesmente para cumprir uma tabela, eu não estou indo vender hoje ou abrir minha loja hoje simplesmente para poder cumprir a minha meta do mês. Eu estou fazendo porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Tem uma razão que me levanta da cama de manhã, tinha uma razão que me levava à faculdade, tinha uma razão que me levava ao Rema, irmãos. Pense no tempo que eu passei fome, foi no Rema, irmão. Era uma fome de torar entre os intervalos, eu mal tinha o dinheiro da passagem. Eu não tinha planejado falar isso, mas glória a Deus que eu falei. Professor ministrando a aula, a barriga roncando. Era ouvindo a aula, a barriga roncando. Ficava com medo do irmão pensar que eu estava soltando outras coisas ali. Aquele barulho gostoso, né? Na barriga. Fome. Tinha que esperar chegar em casa para comer o meu cuscuzinho. E glória a Deus por ele. Mas mal tinha da passagem, irmãos. Mas eu sabia que tinha uma razão para eu estar ali, Margot. Tinha uma razão, irmãos, para eu estar ali sentado, recebendo aquela palavra.
Eu vou dizer, irmão, isso é viver na pele o que a Bíblia diz, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é um alimento que sustenta você de dentro para fora, a ponto que ela transborda de você para o outro. A palavra de Deus, irmãos, é um alimento que você repara com muito mais facilidade. Você se enche dela, e quando ela transborda de você, ela se multiplica e alimenta outros. Tem uma razão para você estar aqui, escute, tem uma razão para você estar aqui, tem uma razão para você fazer o que Deus disse para você fazer. Não negocie o que Deus disse para você fazer, irmãos. Não espere que os seus méritos façam nada por você, porque não vai fazer. Se você pensar na sua habilidade, você vai fracassar. Você pode ser o melhor pescador da região, você pode ser o melhor engenheiro, você pode ser o melhor advogado, você pode ser o melhor vendedor, o melhor empresário. Você vai fatalmente fracassar. Na força do seu braço, não vai dar. O seu corpo vai mortificar. Como Abraão, ele ia ficar velho e caquético, mas ele não considerou. Ele não ficou apegado a quem ele era, ou o que ele poderia fazer, mas creu que Deus iria vivificar o seu corpo e o corpo de Sara. A Bíblia diz que Abraão creu tanto em Deus, irmãos, que ele ia sacrificar o filho, porque cria que ele era poderoso para ressuscitar o menino. Você entendeu? Abraão estava disposto a matar o próprio filho, por acreditar que Deus tinha poder para ressuscitá-lo depois. Você entende o nível de desprendimento que Abraão tinha por causa da fé, das circunstâncias naturais, das leis naturais? Abraão era rico, irmãos, mas ele não acreditava nada do que tinha a si mesmo. Se Abraão, rico como era, precisou sair à batalha uma única vez para resgatar Ló, e Abraão ora antes de sair, ele já era muito rico, preste atenção, ele poderia levantar um exército, pastor Lucas, ele tinha dinheiro para isso. Mas antes de sair à batalha, ele falou com Deus. Dependência. Ele entendia que não era o dinheiro nem os seus homens que poderia lhe dar a vitória, mas Deus sim. Aquele que chamou ele lá em Ur dos Caldeus, tirou ele lá, Ur dos Caldeus, mandou sair do meio da sua parentela, mandou sair do meio da sua família. Ele entendia que esse mesmo Deus não podia ter feito isso simplesmente para abandonar. Não, irmãos, não creia naquilo que a expectativa humana facilmente pode cifrar para você. Ou seja, não creia apenas naquilo que é factual. Não creia esperando que alguém vai socorrer você. Não creia esperando, depositando sua confiança nos homens. Não creia esperando, depositando sua confiança, irmãos, naquilo que o ser humano pode fazer nas suas estratégias. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 24, ele diz, olha, em esperança fomos salvos, porque a esperança é daquilo que não se vê, pois como se espera aquilo que se vê? O que ele está dizendo, só tem graça crer, só tem graça esperar por aquilo que é impossível. A fé é a certeza das coisas que se... A convicção de fatos que não se... Tem que ser impossível. Você sabe qual é o lugar da provisão e do milagre? O impossível. Você sabe qual é o lugar da vitória? A batalha.
Aleluia. Aleluia. Você tem um Deus que é sobrenatural. E que te chama para viver o sobrenatural. É por isso que a gente diz ha, ha, ha. Mesmo sem vontade. Essa semana eu tava dizendo a Carol, até hoje, eu disse, Carol, eu estou buscando fazer o que a palavra diz quando ela diz que a gente precisa trazer à memória o que nos traz esperança. Ou quando manda pensar nas coisas lá do alto, porque se eu olhar para algumas circunstâncias humanas, eu vou ficar triste. No natural, eu tinha um monte de motivo para estar triste. Eu podia passar esse culto todinho aqui chorando miséria para você. Ou contando desgraça, não só comigo, mas ao meu redor. Ou reclamando de 2023. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que Ele me pôs na boca uma nova canção. Ele tirou os meus pés do charco de lama. Me colocou uma nova canção nos lábios, irmãos. E como o salmista diz, quando os laços da morte me secaram, Ele me socorreu. Eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Se inclinou para mim e me deu socorro. O Salmo 37 diz que os braços dos ímpios serão quebrados. Ou seja, toda a força, toda influência, todo o poder do ímpio vai ser quebrado, desfeito. Mas o justo, o Senhor o sustenta, irmãos. O justo não foi feito para se sustentar sozinho. Ele vive da fé, porque ele entende que quem o sustenta é o Senhor. E o resultado disso é ele dizer, olhe, na angústia não serão envergonhados. Não serão envergonhados. Aquele que é sustentado pelo Senhor não pode ser envergonhado, porque o Senhor é braço forte, irmãos. Braço forte é o Senhor. Com mão poderosa Ele nos sustenta. É com mão poderosa, irmãos, não é com mão frouxa. Não é com desatenção. Eu sempre digo, no Salmo 121, quando a Bíblia diz, não cochila nem dormita, não dorme nem dormita aquele que te guarda. Porque ele falou as duas coisas. Ele está dizendo o seguinte, ele não dorme e não se enfada. Eu e você, pode ir. A gente pode bocejar, pode dar aquela pescada, né, como a gente diz. Pestanejar assim, né? Deus, Ele não faz isso. O que o salmista está dizendo é, Ele nem se distrai. Não dorme, não cochila, não se enfada, não se cansa, não se distrai, aquele que te guarda. Aquele que te sustenta. Esse episódio de Pedro, que eu falei de Lucas 5, porque eu acho um relato mais completo, ele está lá no Evangelho de Mateus capítulo 4 também. E eu depois me peguei pensando, Jesus, irmã Rita, ele deu provisão a Pedro, chama ele e os discípulos no capítulo 4, né? Manda seguir ele. Ou seja, traz uma responsabilidade para si, no capítulo 4. Aí no capítulo 6, ele achou pouco e dá aquele sermão e diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, se você ficar preocupado, você não vai conseguir acrescentar nenhum dia à sua vida. Nenhum dia aos seus anos. Mas olhe, deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para os pássaros do céu. Olhe para as flores do campo. Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu tão bonito. Mas vocês valem muito mais do que ela. E o seu pai sabe até a quantidade de fios que tem de cabelo na sua cabeça. Ele traz para si ainda mais responsabilidade. A gente não canta música que diz, irás prover de novo. Por que ele irá prover de novo? Porque não faz sentido ele prover uma vez só. Não faz sentido ele socorrer você uma vez só, não. Você está entendendo?
Ele é socorro bem. Você entendeu o que você acabou de falar? Ele é socorro bem. Não é foi. Não é socorro uma vez só. Eventualmente, esporadicamente. Ele é socorro bem. Precisou do socorro, ele está lá. Amém? Que essa consciência possa vir sobre você como um peso de glória. E que ela sobreponha qualquer sofisma que Satanás tentou colocar na sua mente. Que você entenda que Ele é bom, que Ele cuida de você, e que não depende de você. Ele te ama porque Ele é Deus. Ele fez questão de se comprometer conosco. Você está entendendo? Ele faz questão de cuidar de nós. Em cada detalhe. Eu me lembro que, acho que não lembro se foi esse ano ou foi final do ano passado. Eu preguei aqui, está no YouTube essa mensagem. O bom perfume. Está no YouTube, né? Sobre o bom perfume de Cristo. E eu preguei e eu dei um exemplo de um perfume. Eu não disse o nome por uma questão ética até, né? De um perfume que Carol era encantada por ele. E eu disse, um dia, inclusive eu vou presentear ela. Aí, de repente, eu estava intermediando uma venda de um imóvel. A venda nem saiu, pra você ter uma noção de como Deus preparou tanto só aquilo ali como ocasião, como desculpa, para me alcançar, que acabou nem saindo o negócio exatamente. Não por culpa minha nem da minha cliente, enfim, fatores outros. Mas eu estava intermediando, né, dando segurança à cliente para fazer o negócio. E aí, de onde a gente menos esperava, irmãos. A gente chega lá, ela diz, olha, eu tenho um negócio aqui para você entregar à sua esposa. Na caixa tinha, isso já tem tempo, eu esqueci de contar esse testemunho. Mas quem estava aqui na mensagem vai lembrar. Se você não lembra, assista no YouTube depois. Na caixa estava o perfume que ela queria e um hidratante também, o kit. Porque ele dá a lei. Eu esperava que eu fosse comprar para ela, você está entendendo? Porque eu gosto de presentear. Agora eu quero que você entenda duas coisas. Ela não me pediu para eu prometer que ia dar a ela. Assim como eu também não pedi a Deus para me dar, eu achei que eu ia comprar. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Chega um nível em que a gente vai dependendo tanto de Deus. Que a gente sai do barco que nem Pedro, irmão. Sai do barco e nem olha para trás. Não sabe nem o que é que está vendo, mas vai colocando o pé. Quando se esgota, irmãos, as possibilidades humanas, quando se esgotam as suas estratégias, o seu poder de decisão, aí é o momento que você fecha o olho e só anda. Não tem mais a opção de voltar atrás, você só vai. E Ele vai provendo tudo para você. Se a sandália tiver que crescer no pé, vai crescer. Se a roupa tiver que esticar no couro, estica também. Ele é Deus que faz, irmãos. Eu cheguei para a mulher e disse bem assim, a gente ficou tão constrangido com aquilo, irmãos, porque ela já tinha me pagado. Você está entendendo? Ela já tinha me pagado. O presente que ela deu a Carol foi mais, eu acho que foi mais do que o preço que eu tinha cobrado a ela. A gente ficou tão constrangido com aquilo que eu disse, moça, como é que eu faço para divulgar o seu trabalho? Eu quero lhe divulgar, qual é o seu Instagram? Ela disse, não, meu filho, nem Instagram eu tenho. Ele é o Deus que irá prover de novo, pastor Lucas. E de novo, pastor Diego, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo,
E de novo, e de novo, e de novo. Porque a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos estão tapados. Ele vai ouvir o nosso clamor, vai estender a sua mão sobre nós e vai trazer o que for preciso. Aleluia, não saia da posição. Espere contra a esperança. Creia contra a expectativa. Pegue uma expectativa nova, irmãos. Pegue o que Deus diz e passe por cima. Não arrede o pé. Não abra a mão de nada do que Deus falou. Nem 1 milímetro sequer vai deixar de se cumprir. Nenhum tio, nenhuma vírgula do que Ele nos prometeu, Ele vai reter. O diabo não vai conseguir roubar. Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1? Depois você pode ler aquele capítulo 1. Depois leia Filipenses todo, irmão, se você puder. Mas Filipenses no início, ele diz bem assim: olha, eu Deus por vós, que tem cooperado comigo desde o início. E ele diz bem assim: e eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la em vós até o último dia. Sabe o que ele está dizendo? Ali, irmãos, aqueles irmãos da Macedônia, daquela região de Filipe, eram irmãos que não tinham condições. Eu sei que você já ouviu isso. Que ele diz aos Coríntios, inclusive, que eles socorreram ele com o que tinha até com o que não tinha. Eles não tinham dinheiro. A cidade de Corinto, sim, era portuária, tinha dinheiro. E o povo não abençoava Paulo como os filipenses. Porque prosperidade não tem a ver com ter, tem a ver com ser. Amém? Amém. Isso é um outro assunto para um outro dia. Mas é interessante quando ele diz, ele é fiel para completar a boa obra. Qual foi a boa obra que ele iniciou? A boa obra foi mudar a mentalidade daquele povo pobre, para eles entenderem que eles precisavam dar. Então, você entenda isso. A boa obra, ele diz assim, aquele que começou a boa obra, do que era que ele estava falando? Das ofertas que ele já estava recebendo. Que não dependia da posse deles, eles davam como podia e até como não podia, vivendo de fé. Ele diz, esse mesmo Deus que começou essa boa obra, ou seja, o Deus que moveu você para semear, é poderoso para completar essa boa obra, ou seja, fazer você colher conforme a sua semente, até o último dia.